última live foi tão boa que nós vamos assistir novamente. Agora tem a parte 2. Boa noite, Carol. Boa noite, Lígia. O pessoal tá entrando aqui com a gente. Vamos aguardar mais uns minutinhos, que a Sandrinha já chega aqui. E vamos ter um bate-papo muito agradável, que nós vamos falar sobre emoções. Hoje é o dia do psicólogo, né? Queremos parabenizar todos os psicólogos, porque lidam com, entre outras coisas, com as emoções. Sônia, boa noite. Eliane, tudo bem? Aline, seja bem-vinda. Regiane, Eli, tudo bem com vocês? Como eu estava falando, nós vamos falar dos piores sentimentos que nós temos, né? Eu não coloquei na live piores sentimentos porque não ia ficar muito agradável, mas é os sentimentos que mexem com a nossa vida, com o nosso dia a dia, e eles permeiam a nossa vida, né? A Carolina tá chegando aqui. Ô, Carolina, tudo bom? Carolina é ex-aluna da escola. Simone, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Estou aguardando a Sandra. Ela já vai entrar aqui com a gente. E o tema da nossa live é tudo junto e misturado. Como lidar com as emoções mais desafiadoras? Como lidar com tudo isso? Antônio, seja bem-vindo. Lidar com emoções não é fácil. Viver as emoções não é fácil. Oh, boa noite, Deise. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Vamos lá, Ivete. Tava te esperando. O pessoal gostou muito. E para quem tá chegando agora, nós tivemos uma semana passada uma live onde nós falamos sobre várias situações, né, sobre autoconhecimento. Márcia, boa noite. E falando sobre autoconhecimento, nós falamos sobre sentimentos. E o que aconteceu? Nós falamos sobre egoísmo e a Sandrinha falou que teria uma live só para falar dos nossos maiores sentimentos, né? E a Sandrinha já tá aqui. Boa noite, Sandrinha. Vamos recebê-la, Luciane chegando. E nós vamos bater esse papo com a Sandrinha. Só um minutinho. Ela aqui. Nathalie, opa, tá cheio de aluno essa live hoje, hein? Sandrinha, agora sim. Oi, gente. Boa noite. Boa noite para vocês. Que bom. Olha, nós estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Dessa vez deu certo. Dessa vez deu, né? Dessa vez o pessoal do Face também vai conseguir assistir. O Simão tá aqui, a Kátia. Boa noite, pessoal. A Dirce, a Maria Angélica. O pessoal tá chegando também. Que bom que vocês estão aqui. Né, Sandrinha? Ô, Sandrinha, Que ótimo, que ótimo. É a parte 2, mas as pessoas não sabem, né? A Cássia acabou de chegar também. A Dona Maria, Sandrinha, Deolinda, tá? Ô, Deolinda! Ela de Dona Maria. Então, para quem não sabe, a parte 1, né, que nós dividimos em 2 partes, falamos sobre o autoconhecimento e foi muito legal. O pessoal se identificou muito, teve muitos feedbacks, e aí o que aconteceu? Nós não conseguimos falar sobre tudo numa live só e nós viemos para a segunda live. Então eu vou apresentar a Sandrinha para vocês, o que a Sandrinha faz, e depois nós vamos partir para o nosso agradabilíssimo bate-papo, né? A Sandrinha, ela é coach, ela é especialista em relacionamentos, ela é practitioner em programação neurolinguística,
e ela é praticante de barra de Access. Inclusive, hoje nós teremos o sorteio no finalzinho da nossa live. Nós vamos sortear 2 barras com atendimento coaching junto com esse atendimento, e vou deixar para a Sandrinha falar sobre isso, que ela vai falar muito melhor que eu, tá? E o tema de hoje é tudo junto e misturado, como lidar com as nossas maiores emoções. Sandrinha, você quer falar mais alguma coisa sobre você ou eu posso continuar? Olha só, a Maria Fernanda tá falando, minha coach. Ah, Obrigada, Fer. ela é minha também, tá? Porque, olha, depois da live, eu fui fazer a barra de Access e ela fez esse atendimento. E eu vou falar que eu tenho percebido uma harmonia. Eu sou uma pessoa muito acelerada. Nós lidamos diariamente com as nossas maiores emoções e isso tem me ajudado muito. E o pessoal que está chegando aqui quer ouvir você falar, né, Sandrinha? Porque afinal você é a nossa convidada. E nós vamos começar falando de um dos maiores desafios que nós enfrentamos, que é o medo. A Maria Fernanda está falando que você é sensacional, eu concordo. Muito. Ai, obrigada, Fer. A Fer já é minha cliente de tudo, minha amiga, né? Porque os clientes, a maioria, vira tudo amigo também. Tá. Isso é muito bom, porque esse contato, assim, essa disponibilidade em responder, em conversar, né? Torna a coisa muito mais agradável, né? Muito mais íntima e agradável. É verdade. Olha, a Renata está aqui, o Eduardo está aqui também, o pessoal está comentando. Então, nós estávamos falando de medo. Sandrinha, eu vou contar uma situação para vocês, né, que eu vivi, que eu acho... Olha o Tiago! Boa noite, Tiago! Sandrinha, Tiago é meu filho que está lá na Inglaterra. E ele oi, Tiago! 1h da manhã e ele está aqui com a gente. Então, eu tive uma situação muito difícil, que por conta do estresse, eu adquiri um pânico muito grande. Então, eu não conseguia entrar dentro de elevador. Tem a Ivete aí que está no Instagram. E ela... Teve uma vez que eu fui subir no elevador com ela, eu tive uma crise. Outra vez também nós tínhamos voltado da exposição, estava um grupo de professores e a Maria Tereza, secretária, estava com a gente. E 2 pessoas sentaram atrás, o carro do marido da Ivete era muito grande e cabia 2 poltronas atrás e o resto na frente. E eu acabei indo para trás. Eu tive uma crise tão forte, assim, porque o pânico é uma sensação de morte, né? E o que aconteceu? Eu acabei pedindo para parar o carro, todo mundo desceu, e eu comecei a sentir falta de ar, aí consegui, né, me centrar, voltar ao normal. Mas assim, o que eu estou querendo dizer? Que o medo, ele me pedia de tudo. Eu era escrava do medo. Então, esse sentimento de medo, por quê? Porque eu imaginava que, como eu sempre tinha que dar conta de tudo, aquilo que não tivesse ao meu alcance, eu não conseguiria controlar e eu queria ter o controle de todas as coisas. Então, isso era uma situação horrível. Então, eu gostaria, né? E eu tenho certeza que cada um, hoje, né, com essa situação de estresse, muitas pessoas estão adquirindo pânico, ansiedade, não estão dormindo direito. Inclusive, tem estatísticas falando que tem crianças, inclusive, que também não estão dormindo por conta da ansiedade, por essa mudança de rotina, entre outros fatores. Então, Sandrinha, vamos falar um pouquinho, então, pelo início, né? Qual que é o significado do medo? E antes disso, eu quero cumprimentar aqui o Marlos, que está chegando aqui, a Priscila, o pessoal está chegando bastante aqui. Deixa eu ver quem mais. A Simone, a Geisa, a Carol, a Mariana, e assim o pessoal quer te ouvir. Então, vamos lá. Então, boa noite de novo, né? De novo e de novo. Não tem como falar das emoções e de desenvolvimento pessoal, enfim, sem falar de autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele é a base, porque quando eu me conheço, eu já tinha falado isso lá na outra live,
eu consigo nominar as minhas emoções e não querer sufocá-las, né? Que às vezes a gente fala, eu não quero mais sentir medo, eu não quero sentir raiva. Mas as emoções, elas fazem parte da nossa vida, né? Elas regem a nossa vida. Inclusive, nós temos 4 emoções que são as principais, né? Que é o medo, a tristeza, a raiva e a alegria. E como você estava aí contando a sua história, você falou, eu desenvolvi uma fobia, um pânico. Porque o medo por si, né? Essas emoções que eu falei, a gente pode até achar que elas são ruins ou são boas, mas todas as emoções, elas são necessárias para nós. E o medo, quando é um medo normal, ele é uma proteção para nós, né? Você já imaginou se a gente não sentisse medo? A gente ia saltar do muro, do prédio, a gente ia dirigir feito louca. Então, o medo, ele é importante, porque ele consegue sinalizar para a gente aqui um perigo e a gente consegue pensar na ação que a gente vai tomar. Mas quando chega no ponto que você chegou, aí o medo, ele te paralisou. E aí é que a gente desenvolve uma fobia e um pânico, tá? Que é além do medo. E o medo, ele é uma emoção que faz parte da nossa vida, né? Não tem como a gente controlar, assim como outras emoções. Então, deu um equinho. Eu tô te ouvindo normal. Tá ouvindo bem? Pessoal, vocês estão ouvindo normal? Tá tudo bem? Dá um feedback aí pra gente, dá um retorno se tá boa. A Juliana falou que tá tudo ok. Acho que sim. Então tá. Então vamos continuar. Então, esse medo, quando ele se transforma nessa fobia, nesse pânico, ele foi além da sua proteção, da sua função, na verdade, né? Então, essas 4 emoções, delas derivam outras emoções e outros sentimentos. Mas essas são as básicas, as principais. E as emoções têm um fato curioso, que qualquer pessoa no mundo não consegue esconder. Porque as nossas expressões, sejam elas faciais, tom de voz, microexpressões, elas denunciam a gente, né? Então, o medo é basicamente isso, né? A função do medo, para que serve o medo? Para nos proteger. Então, já a segunda pergunta você já me respondeu, né? Por isso que é tão rotineiro nós sentirmos medo, porque quando vivenciamos situações novas que despertam alguma sensação, o medo vem como proteção, é isso, Sandrinha? Isso, por quê? Porque tem sempre um gatilho, né? Pode ser uma barata, pode ser um assalto, enfim. Aí tem as sensações do corpo, dispara o coração, acelera, sua, né? Então, as emoções, como a gente sente e reage a elas, é muito pessoal e particular. Por isso que é preciso ter o autoconhecimento, para que eu identifique essa emoção e consiga canalizar ela para o meu benefício, né? Como que eu vou usar essa emoção que eu estou sentindo? Para onde eu vou direcionar ela para não meter os pés pelas mãos, né? Para não deixar que esse medo ou essa raiva, ela me paralise ou ela me prejudique em alguma coisa. Talvez até perdendo oportunidades, deixando de fazer algo, né? Então, é isso que você falou mesmo. Na verdade, você fez 2 perguntas, mas o medo, ele não tem muito como separar, porque ele é uma reação natural da gente, né? E o nosso cérebro entende, quando você dispara um gatilho do medo, que é um sinal de alerta para você, opa, é igual um sinal vermelho, né? Tem um amarelinho lá que é um alerta, né? Para você parar porque vai fechar. Então, o medo é bem parecido com isso, né? Um sinal de alerta, a gente pode colocar ele assim, mas ele não é uma emoção ruim quando ele não te atrapalha. E já respondeu a minha terceira pergunta, que é qual que é a mensagem interna que o medo vem nos trazer, né? O medo é o sinal de alerta para que possamos entender. E o autoconhecimento é uma palavra tão bonita, mas tão profunda, né? Autoconhecimento. Sandrinha, fala um pouquinho sobre isso. O que significa isso, autoconhecimento? Autoconhecimento é quando eu consigo reconhecer, identificar, reconhecer e principalmente aceitar
as minhas emoções, as minhas fraquezas, os meus pontos fortes, né? Tudo isso daí junto e misturado, todas as minhas emoções. Porque um dia a gente está muito eufórica, e essa euforia também, essa alegria demasiada também pode nos atrapalhar, porque muita gente acaba fazendo coisas, né, compulsivas pela alegria. Então, por que que é importante eu me conhecer? Porque quando eu me conheço, eu sei direcionar as minhas emoções, sei ter mais objetivo com clareza, sei ter mais ações mais assertivas, né? Com menos chance, porque a vida é um risco, não tem como falar assim, faz isso, não tem uma fórmula. Na verdade, é sempre um risco, mas é um risco calculado. Eu costumo dizer que é um risco calculado quando eu me conheço. Eu já sei a minha reação. Então, eu me preparo aqui primeiro, porque tudo nasce do nosso pensamento primeiro. Todo projeto, todo sonho, toda idealização, primeiro eu penso aqui. Quando eu penso, que roupa que eu vou vestir? Eu já imagino várias roupas, várias combinações, não é isso? Então, tudo nasce aqui. Então, o autoconhecimento é importante, porque quando eu já sei que eu vou ter uma reação, eu posso me preparar, é como se fosse um ensaio para o meu cérebro, tá? E voltando lá que você falou da sua história, né? E agora eu falei do ensaio do cérebro, eu lembrei. Quando você sabe que vai entrar num carro, sabe que vai ter esse gatilho do medo, então é como se o cérebro já conhecesse essa reação que você teve. Então você precisa treinar outra reação. Ou seja, não ficar ansiosa com o que vai ter, com o que vai acontecer. No sentido de, eu já sei o que vai acontecer, eu vou reagir assim, ai meu Deus, não vou conseguir ficar nesse elevador, eu não vou conseguir subir, eu vou dar um vexame. Então, na verdade, se eu ensaiar mentalmente, né, para o lado positivo, aí equivale lá, como a gente falou na outra live, por que que é importante pensar positivo? Por que que é importante ver o lado produtivo, o lado bom? Porque também é um ensaio mental para o meu cérebro, né? Porque a gente tende mesmo a ver só as coisas ruins, né? Quando a gente... Sabe qual é o maior medo das pessoas do mundo? Quem aí na live sabe dizer qual é o maior medo do mundo, das pessoas? Isso é uma pesquisa. Qual que é o maior medo na visão de vocês? Escrevam aí no chat pra gente. O maior medo para mim é não ter o controle da situação. Esse é o meu maior medo para mim, que é o maior medo do meu mundo. Agora, do mundo, eu... Então, aí esse medo de não ter controle, ele pode disparar várias coisas em você, porque a gente não tem controle de tudo na nossa vida. Eu posso até ter o controle das minhas ações e minhas reações, mas e do outro? Você tem controle quando você vai fazer uma parceria, vai direcionar uma equipe? Olha aqui, a Rê Duarte falou. Oi, Rê! Falar em público, exatamente. O maior medo das pessoas no mundo inteiro é falar em público. Por quê? Porque quando a gente vai falar em público, você fica imaginando, primeiro, e se não der público? E se as pessoas questionarem coisa que eu não sei responder? E se as pessoas não aplaudirem? E se as pessoas me questionarem? E se tiver julgamento? Se elas me criticarem? E isso vai minando a sua autoestima, vai minando a sua confiança, né? Então, quando eu me conheço, eu sei, se alguém me perguntar alguma coisa que eu não sei, simples, eu vou falar, eu não sei, qual é o problema, né? A gente às vezes tem medo de falar eu não sei, mas eu não sei, né? Aqui tem um monte de professoras, né? A maioria aqui eu sei que é da rede, e vocês já devem ter escutado muito isso, porque eu escutei. Como que escreve isso? Como que fala isso? Qual que é a concordância? E quando a gente fala, eu não sei. Ué, mas você não é professora? Ué, eu sou professora, mas eu não sei tudo, não é? E tá tudo bem. Então, isso baixa a tua ansiedade. Quando você mentaliza já as possíveis respostas para essas suas angústias, entendeu? Se alguém me perguntar e eu não souber, eu vou responder. Eu não sei. Posso pesquisar para você e te dar um retorno depois, tudo bem? Então, já vai baixando o nível da tua ansiedade, né? Aí você vai lá, e se as pessoas não gostarem? Sempre vai ter gente que vai gostar de você, do que você fala, do teu jeito, e sempre vai ter quem não vai, porque isso daí como a gente se conecta com as pessoas, né? O jeito de cada um. Por que a gente vai em médico e fala assim, aquele médico é maravilhoso, o outro vai lá, nossa, esse médico aí é um grosso, né? Ele é muito seco, não foi bom pra mim.
Então, o autoconhecimento, ele é isso, ele é pessoal, ele é individual. O que funciona para mim não significa que vai funcionar para você. É como você vai reagir, né? Vou contar uma história bem rapidinho aqui para entender mais ou menos assim o significado das coisas. Imagina que quando você era criança, o seu pai, a sua mãe, sei lá, ia ter uma festa, não sei, e prometeu que o seu aniversário seria no jardim, né? Num jardim ou num parque aberto, né? E estava tudo preparado. E nesse dia do seu aniversário, dessa festa, choveu. Como não teve a festa, né? Não no lugar planejado. As pessoas podem dar um significado para isso. Bom, choveu, então eu detesto chuva. Quando elas crescem, tem medo de chuva, dia de chuva fica triste, dia de chuva fica mal-humorado, e às vezes não sabe por quê, mas porque você deu um significado lá atrás na tua vida de que chuva não é bom. Quando chove, vai acontecer alguma coisa ruim. Quando chove, você vai ficar frustrada. Então, é o significado que a gente dá. E isso a gente trata lá no Barras, no coach, ressignificar os fatos da vida. Só que é preciso se conhecer. Não tem nenhuma terapia que, mesmo que não fique bem explícito, ó, vamos trabalhar autoconhecimento, mas sempre começa em você. Eu falo bastante para os meus clientes, até a Fernanda está aqui, outros e vão dar risada, porque eu sempre falo mesmo, a melhor resposta está dentro de você. Você sabe a resposta, né? É que às vezes a gente não quer ouvir nosso corpo. Nossa mente fala uma coisa e lá o nosso inconsciente, o nosso coração, o nosso sentimento fala outra. E quem você vai escutar? Normalmente a gente escuta a mente, porque ela é racional, né? Só que, como diz, a mente, o racional, ele é a pontinha do iceberg. Lá embaixo é que está toda a raiz, todos os motivos. Então, o autoconhecimento, ele é a base de tudo. Sem autoconhecimento, né? Muita gente fala, hoje eu só falo esse tal de autoconhecimento, né? Chamem do que quiser, né? Mas se você não sabe as suas reações, se você não sabe por que você está triste, se você não sabe por que você grita, se você quer mudar isso e não sabe como e o porquê, tem que buscar autoconhecimento. Ô, Sandrinha, a Fernanda está falando que você nos ajuda a escutar o nosso coração, e é isso, e a grande sacada é essa, né? Ouvir a sua voz interior. E quando você falou sobre os medos, apareceram vários aqui que eu estou puxando na conversa. Medo de falar em público, a Marcilene falou que tem medo de perder as pessoas, a Angélica tem medo de ladrão e medo da morte, a Deise tem medo da solidão, a Renata tem medo de falar em público, ela fala super bem, já ouvi a Renata falando várias vezes, para você ver, né? Não, acho que a Renata respondeu qual é o maior medo do mundo, das pessoas do mundo, entendeu? Em todo mundo, o maior medo é falar em público, né? Mas eu acredito que quando as pessoas falaram aqui, como eu falei do meu maior Falaram do seu medo, Para mim, é o tamanho do mundo. Então, e aí aqui embaixo no Facebook, as meninas estão falando aqui, depende de... A Eliane falou que depende... Boa noite, Eliane. Depende de cada pessoa, isso mesmo. Isso é muito, muito pessoal, né? E depende também... Esse medo depende, claro, cada um tem seus medos, mas o que você faz com essa informação é que é o importante, porque medo todo mundo tem, todo mundo vai ter. Agora, como eu enfrento esse medo, eu vejo esse medo como uma oportunidade ou como um obstáculo na minha vida? No momento ele pode ser um obstáculo, mas o que eu vou fazer para conseguir vencer esse obstáculo, né? Por exemplo, quem tem medo de falar em público, mas perde uma entrevista de emprego, perde um bom emprego por ter medo, né, de falar com os clientes, de falar com as pessoas, ou precisar gerenciar uma reunião. Às vezes quer ser líder, quer ser chefe de equipe, líder, e não consegue porque tem medo. E aí é o medo que paralisa, porque você nem tenta, você não faz nada. Eu tenho medo, eu não consigo, pronto, acabou. Então, isso já definiu tua vida, né? E essas emoções, a gente pode desenvolver habilidades, estratégias para driblar. Não significa que você não vai mais sentir medo, mas pode minimizar isso. Quantas oportunidades todos vocês que responderam seus medos perderam por
por não vencer, não fazer nada com medo. Quem tem medo de avião, por exemplo. Eu conheço gente que tem medo de avião e não viaja longe porque não entra no avião, Ô, né? Marcinha, você falando... Marcinha, eu tô lendo aqui no chat que a Giocélia falou, oi, Marcinha, daí eu acabei falando Marcinha. Eu tô lendo aqui as conversas dos dois meios aqui, né? A Mendonça tá falando que ela tem medo de dirigir. Você falou do avião. Eu vou contar uma história minha rapidinha também. Eu fui para um congresso em Aracaju. Eu acho que a Simone tá aí também. Eu fui com ela e mais duas pessoas. Eu vi a Vera Moura também, foi comigo. E com aquele medo, aquele pânico que eu tava lá do elevador, consequentemente, era o medo de avião. Você não tem noção de como foi uma superação, porque daí eu comecei a fazer tratamento para poder lidar com isso, e a Simone aqui tá se identificando. Aí, o que aconteceu? A Simone pegou na minha mão, né? Assim, ela pode colaborar aí com aquilo que eu estou falando, e era uma sensação que o avião ia cair a todo momento. Mas eu comecei a fazer exercícios de respiração, que a psicóloga ensinou. Eu comecei a sair daquela energia e eu consegui ir e voltar. Então, praticamente fui curada. Porque aí tive que descer em São Paulo, depois fomos para Aracaju, e foi, assim, a minha maior superação. Eu falei, eu tenho que ir para esse congresso, era o meu limite e a minha necessidade, né? Então, isso me ajudou muito, o meu autoconhecimento. E as meninas, né, estão falando aqui, ó, a Cristiane está falando que o medo é uma mistura de emoções, principalmente nessa pandemia. E ela resolveu viver um dia de cada vez, né? A Deolinda está falando que ela tem medo de coisas radicais, né? Da roda gigante, né, Deolinda? A Simone... a Simone está se achando. Ela falou que ela curou meu medo. Ela pegou da minha mão. Mas olha, esse pessoal está comentando bastante aqui, né? Estão chegando aqui, falando que há medos herdados. A Marisa está perguntando. Tem sim. Herdados? Tem. Olha, para a maioria que está aqui, eu acredito que sejam mulheres, porque aqui para mim às vezes não aparece todos os comentários, tá? Às vezes para aqui, eu não sei o que acontece, mas e também porque eu não dou conta de olhar e falar. Deixar a Vânia. Pode deixar que eu falo. A maioria aqui são mulheres, pelo que eu vi, né? E os pais também, né? Aqui também, Maurício, tem alguns. Não, tem homens aqui que eu vi, claro. Então serve para os pais, para as mães, enfim, para todos. O que a gente faz quando a gente tem um medo? Eu vou falar, e a Deolinda falou que tem medo de coisas radicais. Como que eu transfiro esse medo para o meu filho? Como que eu posso ter dado um medo, né? Quando eu tenho medo de brinquedos radicais, por exemplo, e meu filho quer ir, eu não deixo. Porque eu tenho medo e falo para ele que é perigoso, eu começo a implantar a crença na cabeça dele, entendeu? Não vai porque é perigoso, porque a montagem dos brinquedos, porque não tem manutenção, porque isso, você transfere todos os seus medos para o seu filho, né? Desde criança, desde que ele está na barriga, e aí ele vai crescendo com aquilo. As crenças que nós falamos lá na live passada, né? Inclusive sobre todas as áreas da nossa vida que a gente tem alguma limitação, pode sim ter sido implantada em nós na infância ou antes. Então, a gente pode herdar medo sim, entendeu? Porque a gente às vezes nem sabe por quê, né? Por que eu tenho medo de altura, né? Não é uma coisa minha. E todas essas fobias, esses medos, esses traumas, é sim possível de tratar, minimizar com as técnicas de PNL, hipnose, né? Porque existem várias técnicas, como você falou aí. Eu fiz a respiração, mas tem várias, para tratar junto essa ansiedade. Porque o que é? Eu não sei quem falou aí, que falou assim, eu vivo um dia de cada vez. Esse é o certo, eu estar no presente. Porque a maioria de nós ou está no passado ou está no futuro, né?
Ou fica se buscando coisas no passado, remoendo o teu passado. Ou então a gente às vezes vê as pessoas falar assim, antigamente que era bom. Nossa, mas antes, hein? Nossa, antes que era tempo bom. Ou fica assim, nossa, mas e se acontecer isso? E se eu for lá e acontecer isso? Né? E amanhã, o que vai ser? E o ano que vem, como é que vai ser? Então, isso é ansiedade, tanto para o passado quanto para o futuro. Você não está vivendo um dia de cada vez. E o seu presente, e o hoje? O que eu estou fazendo hoje da minha vida para aproveitar o aqui, o agora, né? Igual você falou, vou respirar. Então, aproveita essa viagem, entendeu? Entra no avião, vai com medo mesmo. Eu costumo dizer também, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Usa aí dos recursos, das técnicas, por isso tem profissionais para te ajudar, para te direcionar, para te conduzir. Tem os amigos aí, como diz a sua amiga, que te curou, né? E assim a gente vai, existem várias técnicas. Por isso que eu falo, é pessoal. Às vezes uma técnica funciona muito bem para uma pessoa e para outra não. Então, por isso que é difícil, assim, um amigo ensinar para o outro, ó, faz isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque quando você vai buscar ajuda de um profissional, ele vai primeiro detectar da onde veio isso para ver qual é a melhor técnica para você, né? Você falou aí que teve gente que falou que tem medo de dirigir. Então, medo por quê? Você nunca dirigiu? Tem um trauma? Aconteceu alguma coisa que te causou esse medo? Ou não aconteceu nada? Entendeu? Então, a técnica, ela também vai muito de como foi implantado esse trauma, esse medo em você. É que deu uma sumida, voltar ao normal, né? Ah, Aí agora voltou. eu lembro que eu sempre tive muito medo, eu tive vários medos, né? E apesar de não aparecer, eu tive vários medos e medo de altura. Então, quando os meus filhos iam perto da janela, eu tinha um pânico tão grande que a sensação é que eles iam cair dali a qualquer momento, né? Então, a minha filha está falando que é verdade. E eu não deixava eles se aproximarem. Então, a Marcinha está falando, né, que nós transferimos os medos, que é interessante essa transferência. Como nós acabamos passando várias situações para as pessoas, né? E infelizmente, né? Porque eles acabam reproduzindo isso na vida deles e muitas vezes passam para as outras gerações. Mas que bom que você deu esse insight aqui. A Adriana também falou que ela acha que ela passa o medo para o filho. E uma coisa que muito legal nessa live, as pessoas estão podendo falar dos seus medos, né? Gente, eu já ouvi as pessoas falarem que tem medo de palhaço. Olha só, né? O adulto ter medo de palhaço, vai saber o que lá o que é. Então, é real, é um medo real. O que as pessoas já viveram? Tem gente aqui do meu lado falando que tem medo de palhaço, tá? Eu tô rindo porque tá rindo, se matando o dia aqui dizendo que tem medo de palhaço. Tá vendo? Já achou mais. Então, o pessoal tá chegando aqui, ó. Boa noite, Alex. Boa noite, Mário. Boa noite, Silvia. E o pessoal falando dos medos. Eu não conheço nenhuma pessoa que não tenha medo. Pessoal, vai colocando aí os medos que vocês têm. Ó, o Sandro tá falando que é um trauma de infância. As pessoas vão falando dos traumas de vocês. Vamos pôr para fora, expandir esse sentimento para deixar ele ir para o universo, né? Vamos mandar para o universo porque nós temos outros sentimentos para falar, né? Uma pergunta, Sandrinha. Um sentimento que nós temos também é o de julgar, o julgamento. E muitas vezes nós fazemos o julgamento nosso e também dos outros. Ó, tem uma amiga minha aqui, a Simone, está falando que ela tem medo de gato. Simone, eu também tenho. Não sabia, amiga. Medo de gato? Com certeza. Outra coisa, outro medo que eu tenho, eu até tenho vergonha de falar, mas eu tenho medo de galinha. Você acredita? Tem medo dessa amiga. Não, é sério, eu tenho medo de galinha, porque uma vez jogaram, minha mãe tinha
me levou numa chácara, jogou a galinha em cima de mim, aquela galinha me causou um pânico e hoje eu não consigo ficar perto de galinha. Então, assim, Ah, Pode falar. você falando isso daí, é bem isso também que a gente às vezes faz, né? Com o nosso irmão, com o filho, entendeu? Tem medo de entrar na piscina. As pessoas vão lá e jogam o outro na piscina. Não façam isso, entendeu? Porque isso cria um trauma, né? E você acha que está ajudando, vou empurrar lá na piscina, vai lá, vai aprender a nadar, né? Mas não façam isso, porque isso gera um trauma. Você falando isso daí da galinha, né? Que jogaram em cima de você, então é por isso, né? Ó, e a Angélica tá falando que ela tem tem pânico de jaleco branco. E o médico dela que falou isso, né? Com certeza ela teve uma experiência com alguém de jaleco branco que ela acabou Sim. trazendo, né? Associando, né? Às vezes não é nem a experiência que a pessoa vive, sabe? Às vezes ela associa com alguma coisa, né? Eu vi um médico, sei lá, e aí ele deu uma injeção no meu priminho, entendeu? Eu fui lá tomar lá com a minha mãe, o farmacêutico, o médico, sei lá, deu uma injeção na minha mãe, né? Então a pessoa, às vezes, o trauma não é com ela, mas como ela deu esse significado, como ela associou o jaleco branco com a emoção dela, né, na cabeça dela. Como eu disse, tudo nasce no nosso pensamento, inclusive os nossos medos, né, a maioria nasce, porque quando a gente tem um medo, a gente já imagina a pior coisa, sabe? É muito comum, assim, uma coisa, acho que é um exemplo muito fácil de entender, quando alguém que a gente gosta muito vai viajar, e aí você fica imaginando, se bater o carro, e se acontecer uma coisa, e se não sei o quê, né? E reza, e pede, e faz, não é? Enquanto a pessoa não fala pra você, cheguei, tô bem, você não sossega, não é? É Então verdade. você fica fantasiando, depois você pensar, a estrada vai estar vazia, tá tranquilo. E olha, falando em medo, o pessoal tá soltando para fora os medos aqui, ó. A Cássia tem medo de galinha igual eu. O Maurício falou que já teve muito medo de escuro e curou depois de adulto. O Sandro tá falando que os palhaços são pavorosos, tá vendo? A experiência dele com palhaço não foi boa. Teve algum palhaço na vida dele que fez mal, né? Então, ó, a Branca, oi Branca, boa noite. Ela tem medo de cobra. É, a Simone falou que um gato avançou na mãe dela quando ela estava grávida. E olha que na Ah, viu? barriga passou isso para ela, Uhum. né? E até hoje ela carrega esse medo. E os medos, eles são. Ó, a Regina falou que tem medo de cobras. Gente, como esse universo do medo é grande, né? Quantos medos nós temos guardados, escondidos dentro da gente, que muitas vezes a gente até tem medo de falar, não é verdade? E Mas, ter medo, tá tudo bem, como eu disse, o medo não vai deixar de existir. Tá tudo bem eu ter medo. O que não pode acontecer é esse medo me paralisar. Eu ter medo de cobra, medo de aranha, tá tudo bem, entendeu? Desde que isso não se torne uma fobia, desde que isso não me impeça de nada. Porque o medo, vamos falar assim, ele nos dá poderes, né? Ninguém acho que nunca pensa dessa maneira, mas o medo me dá o poder do quê? Poder de tomar decisões mais cautelosas com aquilo, né? verdade. Então, tá tudo bem ter medo, não tem problema, né? O medo não é um sinal de fraqueza, não é isso. Ele é um sinal de alerta para você, ele é como fala aqui, um antivírus, né? Verdade. Ó, a Kelinha chegou. Boa noite, Kelinha. Olha, eu tô vendo aqui, a Márcia falou que ela tem medo de perder, né, os seus, principalmente os filhos. A Cristiane falou que tem medo de galinha. A Márcia também tem medo de galinha. Gente, quanta gente tem medo de galinha? Achei que era só eu. Olha que legal. Olha, peraí, que eu vou subiu aqui. Tem medo de rio. A Eliane, ela tem medo de rio porque ela foi empurrada. E Ah, então, não falei? É o trauma da piscina também, né? olha, e o Sandro falou que com o autoconhecimento ele aprendeu que 90% das consequências ruins que achamos que vai acontecer nunca acontecem. Nossa, Sandro, muito legal. E as meninas estão falando, a Cristiane falou que ela está com medo de viajar. E eu tive muito medo, viu, Cristiane? Eu viajava, quando eu estava nessa síndrome, nesses pânicos, nessa ansiedade, com medicamento,
Cada curva que eu fazia na estrada era um acidente que eu vislumbrava na minha mente. Só que é o que o Sandro falou, não acontecia, né? O medo, ele é importante, mas nós não podemos deixar o medo ser maior que nós, porque ele também ele vem para ser um alerta, mas não deixar que ele seja mais forte, né, Sandrinha? Eu vou falar uma coisa aqui que você me falou e me fez lembrar de um assunto que não tem muito, não é assim muito tema da live, mas cabe aqui. Que também a gente ter medo e ter essas visualizações, essas visões aí do pior, a gente acaba, na verdade, atraindo isso. Sabe quando a mãe, ou sei lá, a gente mesmo fala, nossa, eu vou olhar aquilo ali, vai cair, vai quebrar, nossa, cai e quebra. Eu sabia que isso ia acontecer, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Não, você ficou atraindo aquilo, você ficou mentalizando aquilo, você, né, deu foco, deu força para que aquilo acontecesse. Então, esses fatos da nossa vida também, que a gente imagina ser tão trágicos e ruins, lá na frente, às vezes a gente olha para trás e fala, nem foi tanto assim, né? Quando a gente é criança, às vezes a gente vai visitar algum lugar e fala, nossa, como é grande. Aí você fica adulto, vai lá, não no meu caso, né, que eu não cresci muito, mas quando as pessoas normais crescem, elas vão lá e daí já acham o lugar. Nossa, aqui parecia tão grande e agora tá pequeno, né? Então, os medos são a mesma coisa, sabe? Aquilo que a gente atrai, como tudo na nossa vida, não só o medo, né? Eu atraio pessoas boas, como eu falei na outra live. As pessoas de relacionamento, eu tenho o dedo podre, eu só atraio homem assim, homem assado, mulher assim, mulher assado. Por quê? Porque você fica pensando nisso, você fica criando isso e, consequentemente, as suas ações te levam para isso. Verdade. Sandrinha, nós estamos há 40 minutos falando sobre medo e a nossa live, não podemos esquecer, pessoal, que nós teremos o sorteio de 2 barras de Access com um atendimento coach com as ferramentas que a Sandrinha tem. E no final, para quem ficar até o final da nossa live, nós temos também uma surpresa. Então, olha... Uma surpresinha. Eu fiz várias perguntas, mas eu vou mudar aqui a ordem, porque tem muita coisa legal para você falar, Sandrinha. E o tempo está passando muito rápido, né? Sabemos que a autossabotagem esconde emoções que precisam ser trabalhadas com urgência. Como podemos identificar e interromper esse processo de autossabotagem? Bom, a gente está se sabotando o tempo todo, né? Quando eu me dou uma desculpa, né? Eu não vou fazer, eu fico, às vezes, procrastinando. Então, esses já são os sinais. Quando eu procrastino demais, né? Fico deixando para depois. Já é uma autossabotagem. Por que eu vou deixar para depois? Porque, às vezes, eu tenho medo de fracassar, medo de não conseguir, acreditar que eu não mereço. Então, tudo isso é uma autossabotagem. Inclusive, eu vou dar um exemplo aqui. Quem tem enxaqueca, quem tem dor de cabeça, dor de barriga, começa a reparar o que dispara isso. Porque isso também é uma autossabotagem, né? Eu vou num evento que eu não quero ir, aí me dá dor de cabeça, me dá dor de barriga, pronto, eu não preciso ir, ó o ganho. Entendeu? Me sabotei, mas eu não fui lá interagir com as pessoas, eu perdi a oportunidade, porque eu mesma me sabotei, né? Quando eu tenho uma dor de cabeça, quando a gente tá com enxaqueca, dor de cabeça, o que acontece? Eu vou ficar quietinha, né? Todo mundo vai me mimar, me tratar bem, não vai gritar, não vai me dar bronca. No dia eu tenho um trabalho para entregar, né? Ou o meu chefe, ou o meu professor, enfim. Mas eu não fiz, ou eu tô com medo de não ser o suficiente, de não ser bom o suficiente. Então, nesse dia, me dá uma dor de barriga, me dá uma dor de cabeça. Isso é inconsciente, viu? E aí eu não preciso, porque daí eu não vou estar bem. Então, o meu chefe, o meu professor, enfim, não vai brigar comigo, né? Ele vai relevar, vai maneirar. Então, isso é uma forma da gente se sabotar, não encarar as coisas de frente. Isso é uma das formas, porque a gente se sabota o tempo inteiro, né? Com coisas de não merecimento. Mas eu não sou boa nisso. Eu não sou boa o suficiente para isso. E mais uma vez eu vou falar. Entra o autoconhecimento.
Porque quando eu me conheço, eu sei muito bem da minha capacidade e das minhas limitações. E uma coisa que eu até esses dias falei, acho que eu escrevi para uma amiga, que muita gente me pergunta: ah, mas você ter autoestima, autoconhecimento, esse negócio muito elevado aí, você não fica arrogante? Né? As pessoas não te veem como arrogante? Não, não te vê como arrogante, porque assim, as pessoas que estão à sua volta, elas também pensam dessa forma, e se não pensam, elas vão querer pensar e vão querer ser. E quem não é, cada grupo, cada meio, vai ter o seu tempo, né? Se não tá bom aqui para você, tá ok, né? Eu respeito, você me respeita, porque arrogância não tem nada a ver com autoconfiança, autoestima. Porque quando eu conheço, reconheço os meus pontos fortes, olha, eu sou muito boa nisso, eu posso te ajudar, entendeu? Ai, que metida! Como assim é muito boa nisso? Ué, eu me acho muito boa nisso. Agora, eu também sei reconhecer minhas fraquezas. Nossa, eu sou péssima, por exemplo, eu sou péssima com coisa de tecnologia. Também reconheço que eu preciso de ajuda, que tem que ter alguém melhor que eu, né? Porque a gente está aprendendo e está ensinando todos os dias. Como diz, eu sou doente, nessa vida eu sou doente e sou um médico, né? Falando assim, metaforicamente. Por quê? Porque às vezes eu posso não ser uma profissional da área de saúde, mas minha amiga está tão chateada que só o fato de eu sair com ela, tomar um café, contar uma piada, rir, sei lá, pronto, já animou. E às vezes eu nem sei, né? Nesse dia ela é o doente. E um outro dia eu posso ser a doente, né? Tô precisando de um abraço, tô precisando de um elogio, porque eu mesma não tô conseguindo. Então, o autoconhecimento ajuda nisso. E a sabotagem é bem isso que a gente faz. Quando a gente se sabota, também desse jeito. Ah, eu não vou falar muito a minha qualidade, né? Porque essas pessoas vão achar que eu sou muito metidinha. Ah, eu não vou pedir ajuda, porque as pessoas vão achar que eu sou burra, né? Vão achar que eu sou lerdinha, que eu sou devagar. Então, é melhor não. Eu não vou fazer essa pergunta, porque essa pergunta é óbvia. Gente, mas o óbvio para quem, né? Se você não sabe, tem que perguntar, tem que. É assim. Então, a gente está se sabotando o tempo inteiro, né? Ah, eu não vou curtir essa daí, não. Ah, ou eu não vou comentar para não dar o que falar. Então, a gente está se sabotando o tempo inteiro. Como eu faço para parar de me sabotar? Primeiro, se auto-observe, entendeu? Todos esses itens que eu falei, existem milhares, né? O meu comportamento, a minha reação física é assim diante do quê? Todas as vezes que eu preciso fazer alguma coisa que eu não quero fazer, mas eu preciso fazer, eu reajo assim. Esse é o primeiro passo para parar de se sabotar, reconhecer onde é que você está se sabotando. E por quê? Por que não? Por que não enfrentar isso, né? Traçar uma estratégia, um plano para dar pelo menos um passinho além disso. Então, primeiro de tudo é isso, você saber onde você está se sabotando e por quê. Porque a maioria das vezes a gente fala que está se sabotando, mas não sabe por quê. E não sabe como, né? Ah, tá tudo bem, eu não vou. E aí você começa a se dar um monte de desculpas. Ah, porque foi melhor mesmo. Ah, porque não era para ser. Ah, porque tá bom. E aí você vai vendo a grama do vizinho ficar verdinha e a sua queimada, entendeu? Mas quem não cuidou da sua grama foi você. Então não adianta ficar querendo a grama verdinha do vizinho, porque o vizinho, o que que ele fez? Ele acordou e ó, foi trabalhar, né? Como diz, a gente vê muito o sucesso das pessoas. Ai, mas é tão fácil para ela, né? Ah, ela é bonita, ela é rica, ah, ela tem um marido poderoso, ah, ela tem gente influente, ah, ela isso. Não, e o valor da pessoa? O que que ela fez? Ela não ficou sentada, deprimida, escondida, e alguém foi lá bater na porta, né? Então a gente tem que se mexer. Sandrinha, você está falando de algo que até me emocionei, porque eu lembrei de mim, né? Eu sou uma mulher que teve 4 filhos. Num certo momento da minha vida, eu separei, criei os meus filhos sozinha, passei por todas as dificuldades, por todas as limitações, e criei meus filhos sozinha e pedia muito para Deus para que aquilo fosse, que eu pudesse fazer o melhor, que eu pudesse ter estrutura, porque ter 4 filhos não é fácil. Eu tive gêmeos. E aquilo eu me cobrava muito por poder fazer o melhor, que eu sempre fui, a gente sempre tem essa mania de autoestima,
se julgar, de se cobrar, né? E o que aconteceu? Aí, num certo momento da minha vida, eu conheci uma pessoa, o Maurício, e ele veio para minha vida e hoje nós temos uma vida meio bacana. Mas quem me vê, quem não sabe do que eu passei, das dificuldades financeiras, de todos os tipos, não imagina, né? Só vê assim a aparência, parece que não tem problemas, parece que não teve dificuldades. Eu tive preconceito, as pessoas tinham preconceito, porque eu era separada e eu tinha 4 filhos. E eu tive preconceito dentro da minha própria família. Então, eu fui me ressignificando durante o tempo. E a vida me ensinou que não preciso mostrar, estampar na minha fisionomia as dores que eu tive. E, pelo contrário, usar as minhas dores para o meu autocrescimento e servir de exemplo para essas pessoas. Porque nós podemos sempre melhorar. E eu fui atrás, eu fui correr atrás. Eu não fiquei olhando, ai meu Deus, e agora, né? Tive um relacionamento que não deu certo. Eu fui olhar para frente, peguei em frente, né? Então, muitas vezes, olha, quando eu tomei a decisão de me separar, porque eu tomei a iniciativa, mesmo tendo os 4 filhos, nossa, eu fui criticada por... Eu tenho um ditado que a gente brinca muito, só por 2 pessoas, Deus e o mundo, entendeu? Então, assim, o que aconteceu? Eu consegui reverter todo esse quadro, eu fui estudar mais velha, porque primeiro eu fui criar meus filhos, eu fui terminar a faculdade com 30 anos, e ninguém, na hora que olha para mim, não vê isso, não sabe as dores que eu passei, as superações e a resiliência que eu tive que ter durante todos esses anos. Eu lembro que eu chorava no quarto sozinha e eu não podia chorar perto dos meus filhos, porque eu não queria transmitir essa dor que eu sentia. E hoje eu consegui as coisas, o universo mandou para mim, eu emanei para o universo, eu sempre acreditei que dias melhores iriam acontecer, eu sempre fui atrás, porque não adianta só acreditar, né? E as coisas se transformaram na minha vida. Mas, como você falou, às vezes as pessoas, o julgamento, né? E aí vem a pergunta, né? Que eu comecei a te fazer e acabei pulando aqui. Como que nós podemos fazer para lidar com a tendência de fazer julgamentos, os internos, né? E os externos? Tá, eu vou só pegar o seu gancho. Você Oi. só fala rapidinho que nós temos um sorteio, tá? Que já são 9h52. Tá. Bom, eu vou falar assim bem rapidinho pegando o seu gancho, porque acho que todo mundo que está nessa live, todo mundo nesse mundo, um dia passou por um trauma, um dia passou por uma superação. E eu hoje estou nesta profissão, busquei todo esses cursos, esse conhecimento, essa reviravolta na minha vida também por uma separação. Então, quem quer saber mais a história, eu tenho um vídeo lá no Facebook, no De Novo e De Novo, e lá eu conto um pouquinho. E isso que você falou é a gente se fazer de vítima ou não, porque a escolha é sempre nossa. Eu quero me fazer de vítima, coitadinha, eu fui largada, eu fiquei com filho, eu fiquei com dívida, eu fiquei com isso. O fato é fato, o que você vai fazer com isso, né? Eu vou ficar sendo vítima a vida inteira? Ou eu vou tomar uma iniciativa, vou tomar uma atitude? Isso faz a diferença na vida da gente, tá? Então, não vou contar aqui, mas muita gente que está aqui conhece a minha história, sabe todas as dores que eu passei, que não foi fácil, foi muito difícil. E eu me emociono também até hoje quando eu conto essa história, porque só quem passa pela dor sabe como é. Então, por isso que eu escolhi essa nova profissão, eu escolhi cuidar de pessoas que sofreram trauma, em especial o relacionamento, tá? Para quem terminou um relacionamento que é muito traumático, que é como se fosse um luto, isso já foi comprovado cientificamente. Então, não vou me estender mais com isso. Para responder para você do julgamento, o que a gente faz? É normal, né? Faz parte da nossa vida julgar e ser julgado. Nós estamos julgando os outros e a nós o tempo todo. Então, uma palavrinha é assim, quando eu me coloco no lugar do outro, eu paro de julgar, né? Porque quando eu sou eu, incomoda as pessoas, não é? Elas me julgam. Então, aí eu quero seguir um padrão social, eu quero seguir um modelo ali de quem eu não sou. Isso vai gerar mais julgamento e vai fazer com que eu julgue mais as pessoas. Então, para a gente eliminar
é muito difícil falar assim, eu vou eliminar, mas também é um treino diário. Por que que eu tô julgando o outro? Ah, a roupa que ele usa, olha que jeito ridículo, olha o jeito de falar, olha o jeito de comer, sei lá, a gente julga o tempo todo. Se coloca no lugar do outro, cada um tem a sua história, cada um tem a sua dor, o seu motivo para ser daquele jeito. E se você conhecesse a história, se você se permitisse conhecer a história do outro, você não julgaria dessa forma, né? E você evitaria os seus julgamentos. Quando a gente se julga muito também, é porque a gente também não se conhece, é porque a gente não se aceita, tá? Esse final foi bem resumidinho, mas isso aí também, olha, gera muitos traumas, esse negócio de julgamento, sabe? Muitos conflitos internos. E assim, eu percebi que você se emocionou, né? Assim como eu me emocionei. Mas vamos falar do sorteio, né? Porque nós vamos fazer o nosso sorteio. Enquanto isso, eu tenho os nossos ajudantes de bastidores que vão Ei! sorteio, e que seja essa pessoa que esteja precisando muito para que ela possa ter essa oportunidade e que vocês possam aprender muito, né? Essa barra de Axis é um recurso muito bacana. E lembra que nós falamos que no final, quem ficasse até o final ia receber um presente. Fala para o pessoal o que é, Sandrinha, enquanto está sendo sorteio. Tá, enquanto vai fazendo, aí você me corta aí, tá? Enquanto eu vou falando. Gente, barras de Axis, como eu falei lá na outra live, são toques na cabeça que ampliam a sua consciência, enfim. E o Barras tem um mantra que é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Por quê? Porque eu tenho que aceitar tudo na minha vida. Porque tudo que vem de bom ou de ruim, eu tenho que extrair aquilo que é o melhor, o aprendizado. Então, por isso, esse mantra. Tudo que vem a mim vem com facilidade, alegria e glória, porque eu vou saber lidar com isso e vai sim se tornar uma glória. O Barras de Axis é sempre assim, ó, fica na pergunta, porque quando eu pergunto e eu respondo, eu quero responder com a minha mente, é minha mente racional, eu vou responder o que eu quiser. Então, fica na pergunta eu lanço as perguntas e as respostas vão vir através de um amigo, vai vir num livro, vai vir, de alguma forma vai vir. E eu vou saber que é para mim. Então, eu estou explicando isso por quê? Porque o presente para quem ficou até o final é um livro de algumas perguntas que você pode fazer para o universo, para o Criador, para Deus, para o seu ser infinito, para ter as respostas. Mas não queira racionalizar as respostas. Solta a pergunta e deixa a resposta vir até você. Então, esse e-book, esse livro foi feito com muito carinho, com algumas perguntas para várias áreas da vida, para que você comece a treinar isso e experienciar como isso é maravilhoso. Ô, Sandrinha, deixa eu te falar. Tem outra colega aqui pedindo outra live. Nós vamos fazer. Nós não conseguimos. Olha, eu tinha 7. Vamos deixar as pessoas escolher o tema. Vocês escolhem o tema dessa vez. Isso, pessoal, fala aí qual tema que vocês gostariam. Enquanto isso, quem é Sandro, @Zerbini Sandro? Ai, ai, ai. Ele não é seu namorado, marido, alguma coisa? Fazer o seu tema, Maurício. Nossa, ele ganhou? Bem que ele falou, olha como é o universo, ele pratica, e ele falou, e se eu ganhar? Eu falei, aí você sorteia para outra pessoa, porque você já tem, né? Como pode melhorar? Universo, eu quero mais disso, por favor. Olha que bacana. Aí a Luísa tá falando que o Sandro não vale. Olha que bacana. É feito pelo próprio Instagram. E ele acaba, né, pegando as pessoas que estão aqui na live e fazendo o sorteio. E o Sandro foi contemplado. Foi o vencedor. Ah, tá vendo? Ô, universo maravilhoso. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu falo. Bacana. Ó, o Junei tá falando a Branca tá torcendo, a Cristiane. Oi, Junei. E a Cássia tá falando que máximo. Pessoal, dá sugestão de temas para live. Coloca aí alguma coisa que vocês gostariam que nós falássemos com vocês. Tudo, um minutinho. O Maurício está terminando aqui. E assim que já vai sair. A professora Adriana está falando que ela quer ser sorteada. Vai ficar, o e-book vai ficar